Nesse vídeo eu vou falar sobre o poder dos 10 minutos e o impacto que ele trouxe na minha vida. Assim como você provavelmente é, eu sou uma pessoa ligeiramente ansiosa, às vezes mais, às vezes menos. E acredito que um pouco disso veio por conta do meu consumo de redes sociais ao longo do tempo. Tem uma série que fala sobre isso, na verdade um documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes. E eu acho que ele é muito interessante. Ele é interessante porque ali a gente percebe a influência da propagação das redes sociais com o aumento de doenças, transtornos psiquiátricos ao longo do tempo. Isso tem muito sentido e isso impacta completamente, diretamente nesse poder dos 10 minutos. Porque o que acontece? A gente consumindo redes sociais, geralmente a gente consome pessoas das quais nós nos buscamos espelhar, buscamos ter. Então nós olhamos o cara que tem uma vida multimilionária, o cara rico, que viaja a todos os países do mundo. A gente vê o cara que tem super sucesso no marketing digital, fazia muito isso. Eu vi o cara que tinha super sucesso, tinha um carrão, tinha uma mulher bonita. Eu olhava essas pessoas assim, e essas pessoas às vezes eram mais jovens que eu, tinham a minha idade, eu me sentia muito aquém delas. Só que o Instagram, ele mascara algumas coisas que pra mim acontecia principalmente no Instagram. Ele não deixava as coisas tão reais quanto pareciam por vários motivos. A gente, por estar acompanhando alguém, a gente acredita que por ver o story, por ver o dia a dia, essa pessoa é uma pessoa normal, uma pessoa da média. E por estarmos acompanhando muitas pessoas dessas, nós achamos que esse é o padrão. Então o padrão passa a ser, enquanto há gerações atrás o padrão era a pessoa viver, trabalhar, ter família, agora o padrão é ser milionário aos 25 anos, o padrão agora é ter um carro importado aos 23, o padrão agora é ter viajado o mundo aos 22, o padrão agora é ser multimilionário aos 21, é viver do marketing digital, é estar shapeado e performar. E tudo isso é o padrão, coisas que nossos antepassados, meu pai não tinha isso. O padrão dele não era ser milionário aos 30 anos. E por que esse é o nosso padrão? Porque nós acompanhamos as pessoas e nós achamos que isso é a média. Nós passamos a achar que nós estamos muito aquém, quando se nós fôssemos comparar a realidade, nós veríamos que estaríamos muito acima. Nós estamos buscando mais, nós estamos ganhando às vezes mais, nós estamos às vezes com uma qualidade de vida melhor. Estamos acima, mas no momento que a gente acaba olhando para pessoas que não são a média, é tipo o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, o Falcão do futsal. Imagina eu me comparar com o Falcão do futsal. Apesar de eu ver ele, como que eu vou me comparar com o cara? Às vezes ele tem um talento inato, um dom, o cara tem uma personalidade feita pro ofício. O cara, sei lá, o cara tinha chuteira que propiciou ele conseguir ter resultados melhores. Tem tantas coisas que influenciam o resultado de uma pessoa que a gente olhar só o resultado e nos comparar é a pior medida. A comparação ela é sempre injusta. A única comparação justa é com nós mesmos. E o poder de 10 minutos entra nisso, porque no mundo onde a gente parece estar sempre aquém, nós passamos a ter ações e buscar ter ações que são muito grandes. É como se estivéssemos sempre numa corrida e nós estivéssemos sempre atrás nessa corrida. E inevitavelmente a gente vai ver um cara que tem uma mulher mais bonita, que tem um carro mais bonito, que tem mais dinheiro na conta, que tem um shape melhor, que tem uma casa melhor, que fez mais coisas, que ajudou mais pessoas. Sempre vai ter alguém que vai ser melhor do que nós em algum aspecto. Isso é natural. Porque geralmente nós não somos o Steve Jobs, nós não somos o Mark Zuckerberg. E sendo isso, assim, por que a gente se compara, né? Primeiro ponto, as pessoas que não são a média. A gente não percebe, a gente acha que essa é a média, mas não é. A média é uma pessoa que faz faculdade, que está ganhando R$2.000 por mês, aos 24 anos. E muitas vezes ela está mais feliz, mesmo que quando se a gente fosse olhar para a realidade, a nossa vida está melhor do que 95% das pessoas. E o poder dos 10 minutos ele entra aí, onde a gente se comparando a esse pessoal, a gente, por achar que está sempre atrás, a gente passa a querer correr
e concorrer com essas pessoas, acreditando que estamos numa corrida, que estamos numa intensidade, que está todo mundo a 100 km por hora e nós estamos a 20 km por hora. Mas o que muda nisso é o que a gente toma como parâmetro de comparação. E a partir do momento que a gente toma como parâmetro de comparação nós mesmos e entendemos que não ter o resultado que todo mundo imaginava, o que a gente vê na internet, está tudo bem, a gente passa a viver com muito mais paz, com muito mais qualidade, com muito mais alegria e felicidade, que no final das contas é o que todo mundo procura. Mas falando sobre resultado e o que isso daí pode trazer de resultado, o principal é a gente abdicar da intensidade para buscar pelo longo prazo, pela consistência. Falando por experiência própria, eu já tive burnout, também desenvolvi alguns transtornos psiquiátricos que já tinha, mas acabaram acentuando à medida que eu fui tendo mais responsabilidades, estresse, também não trabalhando da maneira certa com esses indícios, né? Essas possibilidades de alguma ansiedade, algum transtorno depressivo, alguma coisa assim. Eu acabei percebendo que essa intensidade, ela nunca é sustentável. Então, o cara que lê 2 horas por dia, o cara que trabalha 16 horas por dia e trata isso como se fosse uma regra, o mínimo, é uma pessoa que dificilmente ao longo de 5 anos estará saudável, estará feliz, assim, valerá a pena, sabe? É um preço que às vezes tem que se pagar e ser mais intenso, claro. Mas tomar como um padrão e como uma regra de vida é a coisa mais desconexa da realidade que possa existir. E o caminho do meio acaba que cada vez mais ser uma opção. Então essa questão de 10 minutos é, por exemplo, um hábito que você quer implementar, uma leitura, um curso, algo que está na prateleira. Que ao invés de você falar, não, agora eu tenho que meditar 20 minutos, agora eu tenho que ler 1 hora, agora eu tenho que estudar por 2. Agora, pô, o cara que nunca trabalhou, é sempre isso, pra mim, né, pessoalmente. Pra vocês também, comentem aqui. Poxa, eu ganhei 50 mil no ano, no outro ano a minha meta é ganhar R$1 milhão. Eu, ao longo de um mês, li 2 horas. Aí minha meta para a próxima semana é ler 7. O quão provável é a gente atingir essas coisas? Se a gente não tem um histórico de fazer isso, por que a gente acredita que vai fazer? E por que ao invés de a gente fazer 2 horas num mês e querer fazer 7 horas na próxima semana, a gente não busca fazer 45 minutos? Isso, assim, é tão forte, é tão grandioso que pode acontecer, que a gente não mensura. 10 minutos de estudo ao longo de 365 dias é 3.650 minutos. Isso são 50 horas de estudo ininterrupto. 50 horas de estudo ininterrupto, tu consegue ver boa parte dos cursos de marketing digital que eu conheço. Sim, tu consegue ver 2 ou 3 cursos, imagina ao longo de anos. Eu não tô querendo te frustrar, mas na verdade tô querendo te dar esperança, porque se você for por esse caminho, você vai ser muito mais feliz. Você vai ver que você vai começar a fazer as coisas que antes eram tão difíceis para você. E acima de tudo, você vai entender como de fato o jogo funciona. E o jogo funciona no longo prazo. A gente não tá numa corrida de 100 metros. A gente não vai morrer daqui 5 anos, muito provavelmente. A gente vai morrer daqui 60. Então por que a gente quer resolver a nossa vida em 2 meses? Tranquilo, vive tranquilo. Viva nesses 10 minutos. O importante é que você mantendo frequência, você consegue aumentar a qualidade. Uma coisa que ajudou muito para mim no meu trabalho é que eu não tinha uma hora de trabalho focado. Então eu fazia sempre obrigações que não eram obrigações criativas. Não era uma hora que eu pegava e sentava para criar, para pensar numa coisa, para ficar fazendo um trabalho focado mesmo que fosse muito importante. Eu pegava e ficava trabalhando em qualquer coisa. Na verdade, mentindo, né, desse trabalho. A partir do momento que eu coloquei, pô, 1 hora que eu vou fazer, 1h30 que eu vou fazer, tudo foi melhor. E é mais fácil colocar 2 horas, 3 horas, ir sentindo e achar esse equilíbrio.
O caminho do meio ele é sempre melhor.